Pessoal, então vamos lá. Continuando aqui, né? Até arrumei lá o slide para vocês para ficar repetitivo, né? Então apaguei lá, dei o meu jeito aqui, né? Então o conteúdo, né? Distribuição espacial da população que eu já trabalhei. Então agora nesse vídeo eu pretendo trabalhar esses dois tópicos, né? O crescimento populacional e a transição demográfica. Só que antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouco com vocês também, que eu acabei não falando, né? Sobre a pirâmide etária e o IDH, né? Então, o que é a pirâmide etária? É bem simples, tá? Vocês já sabem isso, é só para recapitular isso, né? Então, a pirâmide etária é a população, né? Um gráfico do comportamento da população dividido por gênero, né? Masculino e feminino, né? Então, mulheres, né? Isso é padrão, tá? Vai ficar aí ao lado direito e os homens aí do lado esquerdo. E a pirâmide etária, ela possui aí três divisões, né? Quais são as divisões aí da pirâmide etária? Eu tenho uma base, né, composta aí pela população jovem, de 0 a 19 anos. Eu tenho o corpo, né, que é a população entre 19 e 59 anos, que também é a população economicamente ativa, mais uma observação aqui, né? É a população economicamente ativa, ela vai começar, no caso do Brasil aí, dos outros países também, a maioria segue isso, a partir dos 15 anos. Né? Claro que no Brasil aí teria na condição de menor aprendiz, mas já é, né, uma população economicamente ativa, né? A partir dos 15 anos, né, as pessoas no Brasil elas podem, né, os adolescentes eles podem aí exercer alguns vínculos empregatícios, mas com algumas determinações, né? Tem que estar estudando, né? E tem que ser compatível aí com os estudos dessa pessoa, mas ele já é considerado aí população economicamente ativa. E com 60 anos ou mais, né, nós temos aí o topo da pirâmide, né, que são aí a população, que é a população idosa, né? Um beijo aí para Jaque e para Ieda, né? A Flávia também, né? Queria falar que vocês estão aí no meu coração, saudades de vocês, um beijo para vocês, beijo longe, porque não pode, né? Então a pirâmide etária ela tem três partes, é a base, o corpo e o topo, beleza? E daí falar rapidinho aqui o IDH, o que é o IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Né? Então vai ser um índice que ele vai de 0 até 1. Quanto mais próximo, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior é o IDH. O IDH ele analisa três coisas. Né? Quais são as coisas analisadas pelo IDH? Vamos lá. Expectativa de vida, grau de escolaridade e a renda per capita. Então, expectativa de vida. Quantas pessoas vivem em média? Quanto maior o tempo de vida das pessoas, o que isso está me dizendo? Que a saúde lá está muito boa, que você tem médicos, remédios, uma boa qualidade de vida. Então, a expectativa de vida você consegue, né? A partir quanto maior a expectativa de vida, né? Quer dizer que melhor está essas outras coisas. A renda per capita, né? Ou seja, né? Quantas pessoas ganham em média. E o ganho das pessoas, né, está cada vez mais relacionado com o quê? Com o seu grau de escolaridade. Por quê? Quanto mais tempo eu estudo, maior a minha qualificação, consequentemente, maior a minha ocupação no mercado de trabalho, consequentemente, maior o meu salário. Né? Então, o IDH, mesmo assim, né, uma série de observações com relação ao IDH, porque nem sempre ele consegue aí ter uma observação real do que está acontecendo, né? Ele não é de fato um dado real, aplicado mesmo, né? Porque se você for pegar assim, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, beleza, mas o cara está chegando aos 75 anos de idade, né? Ou a mulher está chegando aos 75 anos de idade, em qual condição? Lúcida, andando, né? Ou tá acamado às vezes, ou tá em estado vegetativo. Então o IDH não fala isso, ele só fala quanto vive em média. É a mesma coisa com relação ao grau de escolaridade, né? Não está muito preocupado qual que é a formação da pessoa, quer saber se ela chegou até lá, beleza? Então algumas aí observações aí com relação ao IDH. Então falei rapidinho aí sobre pirâmide etária e IDH. Então vamos voltar aí eu queria muito que vocês fossem lá pro livro de vocês, na página 95. Na página 95 tem um gráfico lá falando para vocês, né, mostrando, né, o quanto alguns acontecimentos foram extremamente importantes, né, para o crescimento da população, né? E o primeiro grande acontecimento que vai marcar vai ser a primeira revolução industrial, né, lá entre 1750 mais ou menos, né,
século XVIII já, né, e que a Revolução Industrial vai permitir um grande crescimento da população. Por que ela vai permitir um grande crescimento da população? Né? Inicialmente na Inglaterra e depois isso vai se espalhando pelo mundo. Por quê? Porque as pessoas vão para a cidade e o que o Estado vai fazer? Né? Ele vai proporcionar uma melhoria do sistema de saúde, do sistema sanitário. Né? Então, como eu vou ter uma melhoria nesse sistema sanitário, né? As pessoas que estavam vindo do campo, eu saí do campo, eu fui para a cidade, mas o campo não sai de mim. Então, o comportamento das pessoas ainda, qual que é esse comportamento das pessoas? Ter muitos filhos. Só que antes, né, a gente chama de equilíbrio primitivo, né? No campo nasciam muitas pessoas, mas também morriam muitas pessoas. Então, o crescimento vegetativo ali era muito baixo, né? Porque eu tinha uma alta taxa de natalidade acompanhado por uma alta taxa de mortalidade. Então, isso ficava meio equilibrado. Quando as pessoas vão para a cidade, eles combatem, né, essa mortalidade infantil. Então, as crianças param de morrer. Isso vai provocar o que? Um boom populacional. Muito cuidado, tá? Essas políticas do Estado, elas visavam atender muito nessa classe dominante, essa burguesia que estava ascendendo, né, e virando de fato uma classe extremamente importante, né, até hoje extremamente importante. Né? Por quê? Porque se eu tenho, né, qual que é a principal mão de obra da primeira revolução industrial? Infantil e feminina. Quanto mais crianças querendo trabalhar eu tiver, né, que daí eu crio lá um exército de reserva, esse exército de reserva vai fazer o quê? Com que eu pague salários cada vez menores. Por quê? Porque tem muitas pessoas querendo, né, esse trabalho. Beleza? Então é importante, né, se atentar a isso. Daí tá lá, né? Revolução Industrial, Revolução dos Transportes, Revolução Sanitário Médico, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial, Revolução Verde. Né? Até o pós-guerra vai ser muito importante para esse boom populacional, para esse grande crescimento da população. Beleza? Pessoal, já que eu falei disso e acabei entrando, né, em exército reserva, vamos relembrar, né? Eu tenho também a PEA, População Economicamente Ativa, e a PEI, né, População Economicamente Inativa. Quem é a população economicamente ativa? Né? As pessoas que exercem uma função formal, né? Um trabalhador formal, né, que tem carteira assinada, que o Estado arrecada dele, né, que ele paga impostos, etc. E também, né, é importante que vocês leiam que o desempregado ele faz parte da população economicamente ativa. As pessoas perguntam, cara, mas por que o desempregado ele vai fazer parte da população economicamente ativa? Porque ele regula o salário de quem está trabalhando. Né? Quanto mais desempregados eu tenho, por exemplo, procurando, sei lá, ocupação de professor, por exemplo, isso vai impactar no meu salário, porque se eu tiver muitas pessoas querendo ser professor de geografia, eu vou ter um salário menor. Por quê? Porque vai ter outras pessoas que realizam, né, talvez a mesma função que a minha, por um salário às vezes até menor. Né? Então, o desempregado ele regula o salário de quem está trabalhando. E a PEI, né, a população economicamente inativa, que vai ser quem? Os aposentados, os estudantes, e também você vai ter você vai assim, cara, mas por que o aposentado ele faz parte da população economicamente inativa? Porque o salário que ela recebe, né, é um benefício. Né? Porque eu tenho que lembrar que o que é arrecadado de mim para aposentadoria, né, tipo assim, o Estado arrecada parte do meu salário para aposentadoria, mas não para minha aposentadoria, mas para as pessoas que estão aposentadas. Né? Então, por isso que é importante, né, a substituição da mão de obra, né, para que a aposentadoria ela possa ser paga, a previdência social, né, para que o Estado possa pagar aposentadoria para os seus aposentados. Então, o aposentado ele recebe sim um dinheiro, recebe um salário, ele recebe um benefício, não é um salário porque ele não está trabalhando mais. Então, ele recebe um benefício, por isso que ele é população economicamente inativa. Mesmo pensionistas, por exemplo, ou pessoas, por exemplo, a dona de casa, né, ela trabalha bastante, só que ela não tem salário, então ela é população economicamente inativa. Pessoas que fazem trabalho voluntário, população economicamente inativa. Estudante, população economicamente inativa. Bolsistas, população economicamente inativa, beleza? Então, já que a gente entrou no assunto, falei aí sobre PEA e sobre PEI com vocês, beleza? Pessoal, outra coisa importante seria aí com relação à transição demográfica e a razão de dependência, né? Então, o que o livro de vocês, né? Vamos lá na página 96 do livro de vocês, né? Ele vai falar que uma das grandes preocupações da sociedade foi a bomba demográfica, né? Que você
que a população ela crescesse tanto que a gente não seria mais possível sustentar essa população porque o número cresceu bastante. E daí a transição demográfica, que é um modelo teórico, né, o que ele vai falar? Que a sociedade, com o tempo, ela vai, de certa forma, se autorregulando. Então você tem, de fato, um grande crescimento populacional inicialmente, um combate à taxa de mortalidade, e depois o número de filhos por mulher ele vai diminuindo gradativamente, né, com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, com a presença do desenvolvimento tecnológico, os métodos contraceptivos, as melhorias na saúde, etc. Né? Então a população ela meio vai se autorregulando, tanto é que ele até brinca, né, que essa bomba aí ela foi desativada, né, passando por um processo de transição demográfica. E quando eu tenho, né, o que vai ser então a transição demográfica? É quando eu consigo, né, uma diminuição tanto da taxa de natalidade quanto da taxa de mortalidade. Qual que cai primeiro? A taxa de mortalidade. Se a taxa de mortalidade ela cai primeiro, você concorda comigo que eu vou ter aí, num determinado momento, um bônus demográfico, uma janela de oportunidades. O que seria essa janela de oportunidades? Seria um período dentro dessa sociedade onde eu vou ter um grande desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, o Brasil, nesse momento, ele estaria na sua janela demográfica, né, onde eu tenho, né, uma população economicamente ativa que é maior do que o que eu chamo de razão de dependência, que ela é maior que a população idosa e ela é maior também que a minha base, que é a população jovem. Então, eu consigo hoje, pela minha população economicamente ativa, aquecer ou sustentar, melhor dizendo, né, ser sustentação para essa razão de dependência, né? O que é a razão de dependência, né, dentro da pirâmide etária, né? Seria a população jovem. Aí população jovem aqui não vai ser de 0 a 19, mas de 0 até 15 anos. E a população idosa com mais de 60 anos. Beleza? Então essa seria aí a minha janela demográfica, onde eu tenho uma população economicamente ativa, uma população adulta, que ela é maior do que a minha base e que o meu topo, né, do que minha população jovem e a população idosa. Isso faz com que o Estado, né, ele possa, então, direcionar investimentos, né, principalmente para geração de empregos. Né? Então, como eu tenho quem proporciona o crescimento de um país, o crescimento de um PIB, seria a sua população que trabalha. Né? Então, eu teria nesse período aí uma janela de oportunidades, beleza? Galera, por enquanto é isso que eu vou falar para vocês. Volto aqui fazendo mais um vídeo para vocês, só para a gente falar de fases do crescimento populacional, beleza? Um abraço e até daqui a pouco.